Vocês lembram o vídeo da brasileira que tomou repercussão aí nas redes sociais? A brasileira que contava mentiras. Contava não, conta até hoje. Mentiras nas suas redes sociais, usando imagens, histórias, conteúdos de outras meninas. Inclusive o meu, já fui uma vítima dessa moça. Eu, a Leca, outras brasileiras já relatamos aqui as mentiras, né? Mostramos como alerta as mentiras dessa brasileira. Pois bem, depois de toda a exposição que essa moça teve, né? De conteúdos dela que ela postava lá, que eram de outras pessoas, ela não parou não. Dessa vez, ó, o buraco foi mais fundo. Ela foi contratada por uma brasileira lá em Istambul, que atualmente ela vive em Istambul, para ser babá do seu filho, uma criança menor de idade. E aí, gente, que a vida dessa brasileira virou de cabeça para baixo. Porque enquanto a brasileira ia pra rua resolver coisas, fazer mercado, cuidar dos assuntos de casa, essa mocinha mentirosa usava o cenário da casa da brasileira, os presentes que a brasileira ganhava do marido, as roupas, até deitada na cama da brasileira, ela chegou a fazer vídeo dizendo que estava na casa dela, usando cremes de beleza, tudo que era da brasileira, ela usava, postava vídeos na internet como se fossem dela. Detalhe, ela bloqueou essa brasileira e todos próximos, familiares, amigos próximos dessa brasileira, justamente para não terem acesso aos conteúdos que ela postava na internet, porque eram conteúdos de mentira, né? Conteúdos que na verdade não existiam. Ela usava o cenário, a casa, as coisas dessa brasileira como se fossem dela. Eu recebi o relato dessa brasileira, né, na minha rede social, pedindo ajuda, pedindo orientação do que fazer, do que prosseguir. Como já aconteceu comigo, eu fui, conversei com a brasileira me mandou os relatos, as coisas que ela conseguiu. Bom, como a brasileira não teve acesso, né, ela era bloqueada, algumas meninas que seguiam essa brasileira e seguiam a mentirosa começaram a ver que o cenário era muito parecido. Mesma coisa aconteceu comigo, ela me bloqueou pessoas próximas para não terem acesso às coisas que ela usava minha nas redes sociais dela, mas gente, não tem como, mentira tem perna curta, não é a primeira vez, essa moça, ela acha que ela engana, mas não engana não, porque as mentiras dela são sempre descobertas, né, ela não consegue fazer uma coisa bem feita. E aí começaram a enviar tudo para essa brasileira, que foi assim chocante. E uma dessas cenas, gente, dos vídeos que eu recebi da brasileira, que é o que mais choca como mãe, enquanto ela tinha que estar cuidando do filho da brasileira, ela estava gravando um conteúdo, um story no celular dela. E a criança começa a chorar. Começa a se queixar no fundo. E ela diz no vídeo, eu estou com o filho da vizinha aqui. A filha da vizinha tá aqui para brincar com a minha filha. Sendo que não era filho da vizinha e ela não tava na casa dela. Ela tava na casa da brasileira em horário de serviço, que ela era paga para isso. E a criança tava lá pedindo uma ajuda, querendo uma atenção, enquanto ela gravava um conteúdo aleatório. Vou postar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Tá previsto nevar, ele disse. Só que ele disse que não dá muito para confiar no tempo, sabe? Porque, Amanda, dá uma olhadinha que a Helena tá com a amiguinha, ela só vai machucar. A vizinha deixou a filhinha aqui brincando com a Helena. É tanto barulho, ela faz tanto barulho, gente. Minha vizinha teve que sair, né? Às vezes a Helena desce pra brincar e às vezes, às vezes a menininha desce só pra cá. Meu Deus, gente, fico doida com barulho. Entre esse vídeo tem vários, tem um que ela finge que está numa cidade fétiche, fazendo uma mentoria de marketing digital. Se vocês colocarem aí o nomezinho dela na internet, vou até colocar um print aqui, ela se diz especialista em marketing digital, ela se diz ser Barbie das profissões e ter vários diplomas, várias especializações. Só faltou a especialização do português básico, né? Que ela peca muito. Pra mim, eu me admiro. Uma pessoa que tem vários diplomas não conseguir escrever palavras básicas em português. Aí que tá. As histórias que ela diz, que ela publica na internet, não condiz com a realidade dela. A gente consegue ver que há grandes ali diferenças, contradições no que ela diz ser e no que é realmente a vida dela. Bom, ela diz aí nesse vídeo que ela publicou na internet que ela estava na cidade tal, que estava dando uma mentoria para uma outra brasileira, sendo que ela estava falando com a parede. Na casa da brasileira que ela era contratada. A brasileira me mandou foto, que eu vou colocar aqui para vocês, da cena, do vídeo que ela disse estar dando mentoria nessa cidade de Fétiche, e a foto da casa da brasileira, exatamente no mesmo lugar. Você é uma pessoa muito grande, você é muito gigante no seu trabalho. Todo mundo tem um certo potencial. Então você tem que definir isso para você trazer isso de forma clara na sua comunicação, na sua criação de conteúdo. Porque a internet ela está muito artificial, está muito cheia de inteligência artificial. Então tem muita gente criando conteúdo.
Entre essas cenas tem o momento que ela pega a caixa de perfume árabe do lixo dessa patroa dela, né? E posta na internet como se tivesse ganhado do marido dela. Ela dizia fazer shopping, comprar roupas pro marido dela, comprar roupas para ela, sendo que as roupas que o marido dela usava, que ela publicava, era do marido da brasileira, da patroa dela. Que a brasileira doou muito, porque ela chorava as pitangas pra brasileira. Inúmeros casos. Ela disse que um dia que ela recebeu o salário dela, ela desceu do prédio, levar o dinheiro dela, sendo que a brasileira vive uma vida muito boa em Istambul. Eles são dono de uma clínica lá, então ela mora num bairro muito assim requisitado, um bairro, né, bem cuidado, com uma boa vigilância, né, segurança muito boa. Nós estamos falando de Istambul, não estamos falando do Brasil, né, gente? Não existe esse tipo assim de criminalidade tão fácil como ela diz que ocorreu com ela. E aí ela voltou, fez um drama, uma cena lá no apartamento da brasileira, se comoveram, né, a brasileira e o marido, e acabaram dando um novo salário para ela. Quando foram ver na câmera de segurança, não tinha acontecido nada disso do que ela tinha falado. O que a brasileira ganhou do marido, que a outra mentirosa postava nas redes sociais que ela tinha ganhado do marido dela. Então, até o buquê que a mocinha, a patroa, ganhou do marido, ela pegou o buquê, tirou uma foto como se fosse. Tem vários. A foto da caixa de lojas de marca luxuosa, né, que a brasileira tem, porque a brasileira tem um padrão de vida aí estável, muito bem. Ela tirou foto com as caixas como se fossem dela, no closet dela. Gente, até os cremes no banheiro da moça, eu vou colocar as fotinhas que ela tirava como se fossem as coisas dela, no carro com o motorista aqui, a filha dela usando a mochila do filho da brasileira, que ela postava como se fosse a filha dela indo pra escola. Tem várias coisas. A brasileira começou a perceber que as histórias que ela contava eram muito estranhas, né? Então a brasileira já tava começando a ficar desconfiada, já não estava se sentindo tão segura e confiável de ter essa moça contratada na sua casa. Só que essa brasileira não sabia de toda a fama dessa mocinha. Bom, gente, ela se vitimiza aí na internet. Toda vez que sai um exposed, que a gente pega as mentiras dela, ela se vitimiza, que ela sofre perseguição há anos, que as pessoas não sei o que. Ela nunca assume as mentiras dela. Olha, eu errei, eu copiei, eu menti, nunca. Pior ainda, ela chega num nível que ela tá tirando dinheiro de outras brasileiras. Tem caso aí de meninas que pagaram, antes dela se mudar pra Turquia, pagaram aulas de turco com ela, porque ela se dizia ser professora. Sendo que ela não fala turco, ela se dizia ser professora de turco, tá? E vendeu vários pacotes aí de aulas, de não sei o que, pra fazer com as meninas. Eu acho que deu em torno de 8 a 9 meninas que pagaram para ter aula com elas e até hoje nunca receberam um material, um conteúdo. Muito pelo contrário, quando foram cobrar ela, tem imagem aqui, ela ameaçou as meninas, queria procurar advogado, queria tomar as medidas cabíveis. Ela sempre ameaça, diz que vai entrar com advogado, que ela tem mais de um advogado. Ela torna a situação, ela é bem manipuladora. Olha, gente, quando teve todo o exposed que eu soube das mentiras dela, imediatamente eu procurei ajuda judicial. Procurei uma advogada, que a gente puxou toda, como diz na minha terra, a capivara dela. Tem muita coisa que eu nunca contei na internet, mas assim, é muito triste. É uma moça que largou um filho pra trás no Brasil, que a família atual aí do marido dela, ninguém sabe que ela tem esse filho. Ela mente na internet, ela faz as filhas dela mentirem descaradamente na internet. Ela manipula as próprias filhas para ter ali a visão, né, para sentir aquele gosto, porque a pessoa que tem essa doença da mentira, ela sente prazer. Para ela, o ego dela é elevado quando ela consegue mentir, enganar as pessoas. E é isso que ela sente. É uma doença compulsiva, porque ela precisa mentir todos os dias da vida dela. Ela não consegue viver sem a mentira. Esse casamento que ela diz que veio fazer, que aconteceu, tudo quem pagou foi ela. O serzinho que ela é casado é uma pessoa muito simples. Ela tenta fingir um status social que ela tem, uma boa relação com a família do marido dela, que não existe. Tanto que... várias histórias, oh meu Deus, vontade de falar, jogar tanta coisa aqui. Tanto que as próprias cunhadas não têm um bom relacionamento com ela. Ela não tem vínculo, nem com a sogra, nem com as cunhadas. Ela não é aceita. Ela podia dizer que foi aceita no começo. Fez aquela festa, fez não sei o quê,
mas não é. E o que me estranha muito é que pessoas que sabem desse mau caráter dessa moça, brasileiras que moram lá em Istambul, na época que teve todo o Exposed, brasileiras vieram, comentaram, até hoje são vinculadas a ela. Se eu vejo que uma pessoa de mau caráter, má índole, está enganando outras pessoas, tirando até dinheiro, porque isso, gente, isso é algo seríssimo. Além de enganar, ela tá arrancando dinheiro de outras pessoas que estão acreditando naquela verdade dela. As pessoas ainda continuam se vinculando com ela. Então, assim, ela se vitimiza, ela diz que é perseguida, que não sei o quê. Tudo mentira. Quem é perseguida somos nós. Nós, que ela fica acompanhando os nossos conteúdos, esperando para qualquer historinha nova, qualquer coisa interessante, para jogar no perfil dela como se fosse dela. Ela é a stalker, não somos nós. Só que ela mente tão mal, ela não consegue fazer as mentiras dela ali, né? Mentira tem perna curta, né, gente? Então não consegue manter aquele padrão que ela diz ter na internet e acaba sendo descoberta todas as vezes. Existem vários casos, eu vou colocar aqui, ó. Tem várias coisas que ela pegava do Google, várias histórias que ela conta que são de outras brasileiras. Ela chegou a criar perfis fakes na internet aí, pegando foto de mulheres lá de Portugal. Uma dessas senhoras aí que descobriu o perfil dela, né? Eu não sei como, que ela deu uma mancada, a moça descobriu, a moça mandou mensagem pra ela bloqueou essa senhora, a senhora mandou mensagem pra mim, para as outras meninas. Olha, ela tá usando a minha foto e comentando no perfil dela como se fosse uma seguidora que admira ela, que admira a história dela. Então é uma doença. Essa moça, ela precisa sim de um tratamento urgente. Então existem várias mentiras que ela tá contando. É um perfil baseado em mentira. Ela tem essa necessidade de mentir e enganar a todos que estão assistindo ali. Então cuidado se vocês verem algum conteúdo dela, dessa Barbie das profissões aí, que se diz perseguida, né? Que na verdade é ela que persegue as pessoas para poder ter conteúdos, porque o conteúdo dela mesmo não tem. E eu acho que é uma pessoa muito vazia, porque ela não deve ter uma personalidade. Ela precisa copiar as outras pessoas para ter um conteúdo para poder divulgar na internet. Então ela engana, é prazeroso para ela mentir e enganar. Não é a primeira vez que sai vídeo sobre ela, tem várias fotinhas que eu vou colocar aí tudo para vocês. É muitos anos que ela vem. E ela usa crianças menores. Ela não assume que tem um filho que ela largou no Brasil. Ela inventa inúmeras histórias que ficou com o pai, que ficou... Nada disso. Ela largou, ela não pode trazer o filho, porque a família do marido não sabe. Bom, fiquem atentas com esses perfis, com esse tipo de gente que tá cheio na internet. E essa mocinha, cuidado, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo pra todas.